Vamos lá? Vamos abrir em Abacuque, no capítulo 3, e eu vou ler o verso 17, 18 e 19. Amém? Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem boi nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém? Bom, primeiro, o livro de Abacuque é um livro que Abacuque testemunha a situação que estava Judá. E Deus envia os babilônios para corrigir a nação de Judá. Judá que estava no meio da corrupção, da opressão. Então ele viu a ira de Deus. E Abacuque, e no meio de toda a tempestade, no meio de tudo, ele aprende uma lição, a lição de fé. Essa parte que ele diz que ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação, para mim é uma das maiores afirmações de fé mais marcantes que tem na Bíblia. Porque Abacuque está dizendo assim, não importa mais nada, não importa o que vem, o que está por vir, o que está acontecendo, eu me alegrarei no Deus, que ele diz, olha só, no Deus da minha salvação. Nesse momento, Abacuque reconhece quem verdadeiramente é Deus. Ele é o Deus da salvação. E aí a minha pergunta hoje para nós é assim: você reconhece quem é Deus na tua vida? Quem é Deus na tua vida? E no meio da pior circunstância que você pode estar passando, de repente perdendo os teus bens, perdendo até às vezes quase que a tua dignidade, no maior momento de aflição, você está como Abacuque? Você se alegra em Deus? Ou você se rende aos problemas e ao desespero? Às vezes não, eu diria sempre, nós temos que ser o Abacuque da nossa casa. Porque eu fico pensando, quando ele diz assim, ó, mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras. Você imagina o plantador de uva, na hora de colher não tem o que colher. A família dele, os empregados, não conseguem dinheiro. Tem coisa pior na época da colheita, se você não tiver o que colher? Mesmo falhando a safra de azeitona. As azeitonas na época sustentavam a quantos? Não havendo produção de alimentos na lavoura. Imagina, você não tem azeitona, você não tem a uva, você não tem alimento nas lavouras, você não tem nada. Nem boi nos estábulos, então você não tem carne, você não tem plantação, você não tem absolutamente nada. E ele diz assim, ainda assim, eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Às vezes a gente não tem um dinheiro para pagar um boleto amanhã. Nós temos 200 boletos para pagar no mês, tem 10 contas para pagar. Você conseguiu pagar 9, você não pagou uma, já entrou no desespero. E olha todas essas circunstâncias que Abacuque descreve para a gente, e ele diz o quê? E eu estou insistindo nisso,
Porque Deus tocou forte no meu coração nesse quesito hoje, dizendo, ainda assim, Abacuque não perdeu a alegria. E a gente tem perdido a alegria por tão pouco. Eu já tive a oportunidade de pregar essa palavra, o Guerra sabe disso, em outra igreja, mas não foi com esse enfoque. E hoje o Espírito Santo está dizendo assim, por que você perde a alegria na primeira dificuldade que você enfrenta? No verso 19 ele diz assim, o Senhor, olha como ele reconheceu quem é Deus, o Senhor, vírgula, o soberano, vírgula, ele reconhece que é o Deus da salvação, e ele reconhece a soberania de Deus, não importa o que fosse mais acontecer na vida dele. Está terminando o livro de Abacuque, esse é o último verso, diz assim, o Senhor, o soberano, é a minha força. Quem é a tua força no momento de aflição? Diz assim, ó, ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Deus vai fazer você andar em lugares altos. Amém. Mas não é pela tua capacidade, é por quem você é, mas é pela tua posição. Assim que você se posicionar em Deus, em confiar em Deus, e Ele ser o teu Deus, da sua salvação, da sua alegria, é que Ele vai te levar para os lugares altos. Enquanto você não confiar em Deus, você não vai para lugar nenhum. Enquanto você não entregar a sua vida para Deus, com a confiança e a alegria, demonstrando esta fé, você vai ficar igual o cachorro, andando em volta do rabo. Desculpa te falar, mas é isso que vai acontecer. Porque toda vez você vai não confiar mais em Deus, e vai entregar para o desespero, para o ombro do ser humano, para o gerente do banco que vai arrumar o dinheiro para você, vai entrar nas lamentações, e vai incorrendo um monte de erros e atrás de erros. Você vai começar a fazer o que Deus abomina, que é murmurar, porque você vai perder, inclusive às vezes, até a alegria de viver. E hoje a gente se depara com um número altíssimo de depressão, porque a pessoa não crê mais em Deus, acha que o problema dela não tem mais solução, porque ela perdeu, no meio do caminho, a fé. E Abacuque, quando faz essa afirmação, ele demonstra totalmente a sua fé. Numa afirmação, como eu disse no começo, uma das mais marcantes da Bíblia sobre a fé. O mundo está desabando, os problemas estão, está acabando com Judá. Deus vai mandar um povo pior que Judá, da Babilônia, para corrigir Judá. E ainda assim, me faltando tudo, sem colheita, sem comida, sem nada, eu me alegrarei no Senhor. Isso me remeteu também a várias passagens bíblicas. Uma também que me chamou a atenção, muito rápida, Salmo 27, no capítulo 1, diz assim: o Senhor é minha luz e minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é meu refúgio, de quem terei medo? Se o Senhor é a minha luz, se o Senhor é a minha salvação, e aqui diz, o Deus da minha salvação, a quem temerei? O que eu terei medo? É do problema judicial? É da hipoteca da sua casa? É daquela ação trabalhista? É do dinheiro do aluguel? Do que temerei? E veja, para nós já encerrarmos,
Eu não estou falando que é errado, que é pecado você ter medo. Nós somos de carne e osso. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, é administrar o teu medo. Quando o medo vem, quando o desespero vem, o que você faz com ele? Você idolatra o teu medo, fica todo dia pensando nele, no seu problema, ou você entrega o seu problema para Deus e fala, A palavra diz que a minha peleja é a tua peleja. A palavra diz que o Senhor dá ordem aos anjos ao meu favor. A palavra diz que para cada dia basta o seu próprio mal. E mesmo quando eu chorar, a palavra diz que o meu choro pode durar uma noite, mas a minha alegria vem ao amanhecer. Quando começa o meu dia, eu me alegro. E eu me alegro em quem? No Deus da minha salvação. Ou a gente vai se alegrar no Deus da salvação, ou você vai chorar e chorar e chorar e chorar.